Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão que a prova, embora tenha um grande número de questões de nível difícil, também tem um enorme número de questões de nível fácil, como essa que nós vamos comentar, cujo gabarito pode ser sacado já depois da primeira leitura. Com isso, a grande vantagem vai ter o candidato que sacar o gabarito quanto antes, já que esse candidato terá mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível muito fácil até de resolução. O gabarito já pode ser sacado depois da primeira leitura. Convém não esquecer uma coisa que eu volta e meia falo nessas videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa, perdendo a atenção. E no caso dessa questão que nós vamos comentar, essa atenção será exatamente um dos muitos fatores que podem fazer o candidato sacar o gabarito quanto antes. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defruço, chana e piroula, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos. Mas durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É de certa forma pioneiro no Brasil e sem dúvida um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente, avalia o reitor da instituição. Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. B. Explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. C. Descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. D. Propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. E. Divulgaram um novo rol de doenças características da localidade. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o que os pesquisadores fizeram a partir dos próprios registros de usos regionais de termos da área médica? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Volto a dizer que, por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa, perdendo a atenção. E no caso de uma questão como essa, justamente essa atenção será um dos fatores que permitirão que o gabarito seja sacado quanto antes. E o melhor, já nessa fase de pré-leitura.
Vejam bem, o texto é sobre o trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. E a pergunta é sobre o trabalho que esses pesquisadores fizeram. Com toda a atenção que o candidato não pode perder, fica fácil perceber que esse trecho que nós estamos destacando em vermelho agora resume perfeitamente o trabalho dos pesquisadores. Eles pegaram os termos usados pela linguagem popular para se referir aos sintomas das doenças e traduziram tais termos para termos médicos. Objetivamente, isso foi tudo o que os pesquisadores fizeram. Reparem que o que nós estamos destacando agora em vermelho é um comentário que o autor do texto fez sobre o possível uso desse dicionário, enquanto que o que nós estamos destacando agora em vermelho é a avaliação que o reitor da universidade fez também sobre o uso desse dicionário, ressaltando a importância de o paciente poder se comunicar com o médico de forma satisfatória. Ou seja, como nós já dissemos, o trecho que nós voltamos a destacar agora resume o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores, que é, em outras palavras, o que está na alternativa D, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão. Sim, porque os pesquisadores desenvolveram um dicionário que traduz termos da linguagem popular para termos da área médica. Exatamente para isso, para que os médicos compreendam quais sintomas os pacientes estão tendo com base no que esses pacientes falam. Em outras palavras, o que está na alternativa D. As outras alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Convém fazer uma pequena observação. Vamos supor que por acaso você conheça esse dicionário que os pesquisadores desenvolveram e por isso tenham alguma informação que conduza a alguma outra alternativa à condição de gabarito. Olha, esqueçam essa informação que vocês têm, porque a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com o texto. O que o texto menciona que os pesquisadores fizeram é somente o que está na alternativa D. Sobre as outras alternativas, vamos fazer alguns comentários breves. Começando pela alternativa A, ainda peço para que não confundam com isso que nós estamos sublinhando agora. O texto de fato comenta a possibilidade de ocorrerem erros médicos, só que os pesquisadores não apontaram isso no próprio trabalho, pelo menos não que o texto menciona, nem tampouco que os pesquisadores explicaram problemas decorrentes de uma má comunicação, nem tampouco que eles tenham descoberto novos sintomas de qualquer doença, nem tampouco que eles tenham divulgado um novo rol de doenças. Assim sendo, reparem como depois da primeira leitura já é possível se sacar o gabarito antes mesmo de se passar para a questão seguinte. Nós até sugerimos marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que você, nesse caso, já vai ter quase certeza de ser o gabarito. Se o candidato estiver seguindo o método que nós propomos, vai avaliar essa questão como de nível fácil de resolução. E o momento de se resolver essa questão será depois de já ter resolvido as questões de nível difícil e as questões de nível médio. Em alguns casos, depois também de o candidato já ter feito a redação. Aí, quando chegar o momento de se resolver essa questão, não restará mais dúvida. Com isso, a chance desse candidato dispor da fase de revisão vai ser bem maior, porque essa questão não demandará muito tempo. Bem,
Como nós já dissemos em outra videoaula, o método que nós propomos para se fazer uma prova não é um método infalível, como no fim das contas nenhum método é. Então, independente de o candidato estar seguindo o nosso método ou outro, essa questão vai poder ter o gabarito sacado o quanto antes. E isso vai representar mais tempo disponível para o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.